Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, como sempre, com um cast aqui de estrelas, a começar por Mônica Leal. Que bom. Nossa vereadora de Porto Alegre. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite. Que acabou virando presidente na posse do Walter Nagelstein. Vice-presidente. Mas ocupasse a presidência quando ele foi para a tribuna. Fui chamada a ocupar a presidência. Aliás, belo discurso do Walter Nagelstein. Muito bom. E a primeira vez que uma mulher, já registro aqui, do Partido Progressista, ocupa a vice-presidência da Câmara Municipal. Mesmo? A caminhada é muito longa. Então já está me cheirando a próxima presidente. Ou presidenta. Não, presidente. Claro. Não existe estudanta. Que isso? Não. Isso tudo é perseguição com a Dilma. César Pacheco. César, ontem aqui durante o programa foi anunciado como é o nome do... Caiu do Grêmio? Não caiu. Ele como é o nome dele? O Dorico Romano. Então olha, hoje tu levou aqui, tu conseguiu acertar. Tu vai levar o teu Vivas Alt hoje aqui. Muito obrigado. Ele não acerta uma, é o quinto programa que ele vem e ele não acerta. Não, mas ele chegou Mostra aí dizendo os que ele tinha que repelentes acertar. Mas é uma coisa muito boa. Os repelentes, a Vivas Alt do teu amigo lá, Júlio Motim. Júlio Motim, estava comigo lá em Abu Dhabi, estivemos juntos, Júlio Motim, foi seu filho, família toda, Panvel estava lá. O que você estava fazendo lá? Roberto Weber da Mas o que houve com o... O que você estava fazendo lá? Não, eu acredito. O que ele está perguntando? O que vocês foram fazer lá? Olha, nós somos Recebeu uma medalhinha. Clube grande. Recebeu uma medalha. Clube grande vai fazer uma final de mundial, né? Um campeão, tricampeão da América tem direito a disputar uma partida. Tem 10 mil times de futebol no Brasil e 2 disputaram uma final. Então, entre 10 mil times, 2 times, o Grêmio aqui dessa ponta do sul do país, disputando com o grande Real Madrid lá, um jogo bonito, um jogo bom, que deu visibilidade para todo mundo. Está vendo, Luiz Pereira Lima? Isso é para te ver com quem tu está lidando. Mas eu fico impressionado. Eu era amigo do pai do doutor Pereira Lima, que era conselheiro nosso do Grêmio lá. É a pessoa que eu falava sobre vinhos, era uma pessoa que entendia muito de vinhos. E ele virou colorado, eu não entendo isso. Eu não virei colorado, eu sou colorado. A pessoa nasce colorada e depois pode se desvirtuar. Não, mas acho que tu quis... E quando se desvirtua... Não, é aquela coisa assim de jovem que quis... Não, sempre contrariou o pai. Contrariar o pai. Então, a mãe dele diz até hoje, meu filho sempre foi contra o próprio pai. Olha que o Coronel Leal era colorado e eu sou gremista. E o Pedro Leal mandava. Conforme ele dizer que em casa ele não tinha voz. Mas a família é gremista quase toda, né? Toda a família. Os irmãos, né? Mas por que caiu o Odorico? Não, ele não caiu. Como não caiu? Ele teve que ter conversa. Eu converso com o Odorico às vezes. Também. Mas fica engraçado ali. Caiu uma palavra muito forte, né, Paulo Sérgio? É um conselheiro do Grêmio que trabalhou pelo Grêmio. Tu já passou por isso, tu já caiu. Eu passei várias vezes. Tu já caiu várias vezes. Já assumi várias vezes e pedi para sair várias vezes e caí algumas vezes também. Mas eu acho que essa saída. É a primeira queda do Odorico. Já estava acertado com o presidente Romildo, né? Ele teve uma boa passagem pelo futebol, conseguiu ter sucesso, né? Um trabalho muito bom que já vinha de outras pessoas também. Eu me solidarizo. No caso, eu me incluo, porque isso é um trabalho de 3 anos, né? 3 anos e meio. E começou contigo lá atrás? Não, começou com outros. Eu acho que futebol é coletivo. Futebol, está aqui o doutor Pacheco, que trabalhou na federação, trabalhou lá no Grêmio. Trabalha ainda na federação? Trabalhou no São José, é amigo do Rei, aqui com o Noveleto. É uma pessoa que vive o esporte e sabe que é tudo coletivo, ninguém ganha sozinho nada. Ainda mais o futebol com o esporte coletivo, nós temos que dividir os louros. Quando se perde, é aquela frase, né? Tu tá igual o Lula, Cezinha, paz e amor. Não sou igual Deus, não. Deus não. Doutor Deus vai Argolo. ser julgado agora dia 24. Doutor Argolo, tudo bem, doutor Argolo? Tudo ótimo. Falasse na Panvel, queria aproveitar para dizer, a Panvel nos chamou, ela nos chamou, para dizer que queria colaborar com a beneficência e nos perguntou
O que poderia fazer? A gente disse, olha, uma das coisas que podia fazer é colocar aquela caixa de troquinho, como a Santa Casa tem, como o pronto-socorro tem, está fechado. Vamos fazer. O que mais? Olha, medicamentos. Manda a lista de coisas que vocês precisam, inclusive fraldas descartáveis. Então... O belo gesto do Július. Maravilhoso. O Júlio pai e o Júlio filho. Tu sabe que é muito além do que a gente podia imaginar. Realmente se engajaram, entraram, eles estão botando dinheiro, né? Estão botando medicamentos. Muito bom. Parabéns, meu caro Luiz Pereira Lima. Você está mais calmo, também tu é Luizinho, paz e amor também. Mais magro, né? Prevenção também vai vir dia 24, todo mundo bem calmo. Olha aqui, não te ilude, o Luizinho nunca vai ser paz e amor. De tanto levar pancada em baile alheio, ele está assim. Está tranquilo? Não, olha aqui, ó, eu estou aguardando, ansioso, para ver o tamanho da justiça. É isso que eu estou aguardando. Ela tarda, mas não falha. Eu confio, né? Sabe que às vezes eu não sei, no nosso país eu não sei, Paulo Sérgio. Nosso país é um país difícil. Não, a justiça tarda não. Não, às vezes veja o que aconteceu com a ministra agora. A ministra, veja que inversão de valor. Não, inversão de valor é botar uma ministra comprometida, como está. Não, eu não estou falando isso aí. Não. A justiça está tentando corrigir. Não estou falando isso aí. Eu estou falando que a ministra estava com medo, foi noticiado que teria medo, vamos usar uma palavra mais branda, receio de ir a um presídio para visitar. Porque poderia. Tá presidente. Eu sei que estão falando na Cristiane Brasil. Não, eu estou falando na justiça. Tu está falando na presidente do Supremo. Isso, presidente que estava com medo. O Paulo é meio atrapalhado mesmo. Que não foi lá por medo de uma reação dos indivíduos que mas não tem, ela tem um serviço de segurança. O serviço de segurança aconselhou ela a entrar. Ela deve ter sido orientada. Isso é responsabilidade. Ela é presidente de poder. Certamente. Então larga o nosso Donald Trump. Porque agora eu sou trumpista. Largue ele lá na Palestina. Vê o que vai acontecer com ele. Mas ele não está na Palestina. Não, mas larga ele na Palestina. Mas ele está no mesmo país. Claro, eu estou citando um exemplo. Imagina se o Trump fosse ameaçar dentro dos Estados Unidos de entrar num presídio. Eu acho que os presos não iriam ficar. Não, mas deixa eu só te falar o que eu vai penso. Nessa, no meu humilde conhecimento aqui, é que existe, bem como o Paulo Sérgio falou, existe todo um aparato, uma equipe de inteligência, de segurança que deve ter aconselhado ela, que naquele momento, não foi dela, isso foi um aconselhamento e ela não tem como burlar isso. Entendeu? Mas não é para burlar. Claro que não pode. Não tinha que ter ido lá, então. Se é para isso, a segurança tinha que ter avisado a segurança... Porque a segurança se avisou é porque pode haver uma reação dos presos. Então os presos têm coragem. Não é ela não ir. O problema é a segurança ter que aconselhar ela não ir. Claro, quer ver qual é a profundidade? A coragem dos presidiários. Qual é a profundidade? A ousadia. Sabe qual é a profundidade disso que ele quer chegar? Isso é culpa do PT. Não, Ela não entrou por culpa do PT. O governador deve ser do PT. Eu entendi. O ponto que ele está falando é a ousadia. Coisa que eu não discordo. Essa conclusão que chegasse, coisa que eu não discordo. Não fui eu que disse, mas também não discordo. É muito Pacheco, muito médico no programa de hoje. Tá bom, tá 3-2. Tu és advogado também, né, Mônica? Eu não, sou jornalista. Tu é jornalista. Você era advogada também. Eu sou de uma família de advogados. Mas está 3-2 de qualquer forma aí. Meu caro Ivan Pacheco, médico, querido amigo, traumatologista, e tu tivestes como paraninfo de turma o doutor Luiz Pereira Lima? Exatamente. Que ano foi isso? 1986? Qual a idade? 90. 90? 90. Pô, pior é ser patrono, né? Pior é ser patrono. Não, Paraninfo. E pagou a festa, né? Pagou a festa? Claro. Mas vocês são interesseiros. Pegaram um médico rico de Paraninfo para pagar a festa. Mas é óbvio, né? É óbvio. Eu nunca fui Paraninfo. Eu não vou pagar a festa, nunca fui Paraninfo. Mas ele pagou. O doutor Argolo já foi Paraninfo, doutor Argolo? Nunca. Não. Mas caso o dinheiro... Se fosse, também não pagava. É obrigatório pagar, não? Não, né? Não é obrigatório. É uma praxe só. Não, e olha que nós não coisa pedimos. Para abastado, ele pagou de bom grado. Filho, né? Nós não pedimos. No juvenil. No juvenil. Tu fostes a Dubai, não? Não.
Por quê? Dubai. Sabia o resultado? Eu sabia o resultado. Que barbaridade. Não, porque... Não, só o baixo clero não vai, né? Não, sabe qual foi a Se viagem? o Chico Novelete estiver ouvindo, eu tô A ferrado. viagem mais esdrúxula que teve a Dubai, até o Luciano esteve lá em casa no dia 31 de dezembro, lá na praia, o Oxman, que vai ser candidato. Eles estão com medo do Milton Machado lá, candidatura do Milton para a presidência da federação. O Milton está se ensaiando ser candidato. Mas eles fizeram a viagem, eles foram para os Estados Unidos, eles levaram 48 horas para chegar a Dubai. Foram pelos Estados Unidos e na volta fizeram a viagem transpolar. Agora pergunta por quê? Que eles fizeram isso, não fizeram a viagem normal, indo pela África, pela Europa. Mas não tinha lugar, Paulo Sérgio. Sabe por quê? Não tinha lugar. Tinha lugar, sim, senhor. Por quê? Para não encontrar a torcida do Grêmio, que eles foram vaiados daqui até a Argentina. Né? Foi duramente criticado. Paulo Sérgio, eu estava no avião daqui à Argentina, do Lanús. Meu filho, era o comandante. Meu filho era o comandante. Então, só porque teu filho era o comandante, não vaiaram ele. ele. Eu estava ao lado do Moveleto, Luciano. Eu não ouvi vai. Tu não ouviu? Não. Eu estava o presidente do Grêmio, então, toda a diretoria do Grêmio, vários entre tu e o próprio, eu fico com o próprio. Tu vai me desculpar. Então eu não quero dizer Olha que isso é uma inverdade. O que eles me disseram foi isso. Para não enfrentar o que eles enfrentaram lá na Argentina. Acho que Tu teve todo o tempo ao lado do Noveleto? No voo, sim, não, 1h30. Não. Estou dizendo que tu teve todo o tempo do lado do Noveleto. Não, no voo. Ele falou assim, não, no voo. Não. Tu teve todo o tempo ao lado do Noveleto? Não, no voo e assisti o jogo com ele. Inclusive, ele torcia bastante efusivamente. Grêmio. Fazia assim, ele torcia bastante. Meu amigo, hoje eu falei com ele até, inclusive. Ele dizia, Noveleto, não faça essa vontade de torcer assim tão forte. Ele gritava. Só pode ter me dito isso, Noveleto ou Luciano. Só um dos dois. Sim, mas eu estou dizendo. Só pode ter me dito um dos dois. Não foi ninguém, não foi um terceiro, não foi ninguém. Mas tu que comprou. Eu disse o afirmativo e tu contestou. Então eu estou te dando a fonte. Mas aqui é debate. Eu não precisava te dar a fonte. Mas pode, mas eu estou debatendo contigo. Eu estou debatendo contigo. Porque a minha fonte, tu já sabe quem é. Sabe? Então, tá. Então são mentirosos. Pronto, vou dizer que são mentirosos. Eles foram por lá, eles queriam fazer uma viagem transpolar. Mas eu fui via Paris. Eles queriam. O Nestor foi via África. Eu já fui para a China por Frankfurt, já fui para a China por Dubai e já fui para a China por Londres. O nosso doutor aqui do Instituto Kaplan, aí, que é Gilberto Schwartz, foi via Estados Unidos, se eu não me engano. Foi buscar o filho dele nos Estados Unidos. Nosso secretário. O Pedro Westphalen foi via Lisboa. Via Lisboa. Cada um foi por um lado. O Grêmio foi. Então a viagem transpolar, eles tinham sonhos de fazer essa viagem transpolar. Mas foi muito americano então também ver o Grêmio lá. O Grêmio hoje em dia é um clube muito grande. Tinha muitos americanos nesse voo também. Ivan Pacheco, deixa eu falar agora, tia. Parente, Pacheco. Pois é, parente. Eu disse que era meu pai e ele ficou enlouquecido. Não, ainda não. Não, é irmão do teu pai. É irmão do meu pai. O Paulo Sérgio adora fazer isso. Eu sei. O que faz o futebol, né? Impressionante. Olha, acho que é mais do que político. Não, agora o César Pacheco defendendo em Colorado. Isso é inédito. Futebol é um fenômeno. É um fenômeno mundial. Não é. O brasileiro é apaixonado por futebol, é o esporte, mas o futebol é um fenômeno mundial. Não é aqui. Ficam tomadas pelo sentimento. Vai ver lá no fim do mundo da África tem um povoado, lá tem uma igreja e um campo de futebol. São duas coisas, uma igreja e um campo de futebol. Tu torce pro Zequinha ou... Eu torço pro Atlético de Itapejara. Não, eu torço pro Zequinha. Agora tu foi fundo demais. A coisa é tão ridícula. Não, eu torço pro Zequinha. Eu não tenho procuração Noveleto para defender, mas eu quero saber qual é a possibilidade verdadeira de um presidente da federação não ser ou gremista ou colorado. Pode ser do Pelotas, pode ser. Não, é difícil. Então, o Hofmeister, era gremista, era cruzeirista. Cruzeirista doente. Cruzeirista, meu vizinho. Cruzeirista, não vem com essa. Não vem com essa. Igual ao Milton Machado, é Zequinha. É igual ao Milton Machado, é Zequinha doente. O Zequinha é uma sucursal do Grêmio. O César é testemunha. O Chico pode ser colorado de coração e tal, mas ele luta pelo futebol gaúcho. É verdade. Ele cobra muito. Ele foi conselheiro. Ele luta pelo futebol gaúcho. Eu estava no Grêmio essa última vez como vice-presidente, diretor de futebol, 1 ano e meio. Eu tenho uma amizade com o Chico de muitos e muitos anos.
muitos e muitos anos mesmo atrás. É porque ele era pobre ainda, né? O Chico hoje está mais ou menos bem de vida, tal, um homem de sucesso. E eu consegui brigar com o Chico por causa do Grêmio nessa última passagem. Porque lá nas reuniões de diretoria o pessoal começava, cobra juiz, cobra isso. Porra, eu tinha que ir lá e brigar. Era eu e o Chamum do Internacional brigando porque era 2 votos contra 14 sempre. E nós perdíamos todos, mas brigávamos. E às vezes o Chico achava que aquilo era pessoal para ele. Tem razão. Tempo sem passar. Tem razão, Luiz Pereira Lima. Mais uma vez, nossas autoridades se renderam para o crime organizado. O Vanderlei de Cachoeirinha. Aliás, tu tem um time de torcedores em Cachoeirinha impressionante. Não, um clube espalhado pelo estado. Não, mas Cachoeirinha Cachoeirinha é minha terra. Paulo Sérgio Pinto, Lula de novo para a alegria do povo. Até o Moro vai votar em Lula em 2018. Rafael Martins. Meu Deus. Rafael. Isso é liberdade. Tem todo pode direito. votar em quem ele quiser. Tem todo direito. Não vai querer ser 7 pessoas aqui. Né? Pode votar até em Deus. Fica te revoltando. Para mim, Doutor Paulo de Argolo Mendes, o que o senhor achou da indicação de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, para o Ministério do Trabalho? Eu acho que é o retrato desse governo. É o retrato desse governo. Não acerta nada. Quando faz uma coisa, tem que voltar atrás daqui a pouco. Que tristeza. Que atrapalhada. Né? Que atrapalhada. Sentimento que dá aí diz que vai acabar né? vai acabar com a lei de ouro, aí volta atrás, não vou acabar mais. E tal. É uma confusão enorme. Eu acho uma lástima que ela, sabendo que tinha descumprido a legislação trabalhista, porque ela sabia, o presidente podia não saber, ela sabia. Ela sabendo o presidente disso, tinha a obrigação de saber. Tenha aceito. Tem que investigar a pessoa que vai indicar para um cargo de ministro. E a outra coisa assim. maravilhosa é o ex-presidiário Roberto Jefferson ser emocionado. E ser a figura que bancou uma ministra no governo. Então, eu acho que o governo é isso. E um nepotismo bárbaro, né? E não tem aí também um suplente que tem problemas gravíssimos com pedofilia. Exatamente. Enfim, isso é muito grave. Eu fiquei chocada quando Mas deve ser do PT esse. Não é suplente da moça essa? Não, isso eu não sei. Ele está respondendo processo por Está respondendo por... Mas é do PT, não? Não é do PT, não. Agora, eu não consigo entender. O que mais me impressiona na esteira de todas as notícias é como um partido político não expulsa uma criatura dessas, que está respondendo na justiça por crime de pedofilia. Quer dizer, é um absurdo. Mas, o doutor Argol falou, isso é o retrato do país, né? Muito triste. Nós vivemos uma crise como nunca antes, né? Na história desse país, uma crise de moral e ética aqui, sem precedentes. E infelizmente, na minha opinião, não é só na política. A sociedade toda está assim. Sim. A sociedade toda está assim. Nós tivemos o leite, o queijo, as próteses, por aí afora. O que nós não tivemos? É uma vergonha. A sociedade toda está abaixo da crítica. É verdade. É uma falta. A gente precisa de uma revolução de ética em todas as camadas sociais, política, sei lá, e tudo. Se nós formos pesquisar o que já aconteceu, é verdade. A morte do Getúlio foi uma morte em decorrência do Mar de Lamas. Né? Exatamente. E por aí vai. Mas eu aqui sou a única política na mesa, então eu sempre digo e reafirmo, inclusive em todas as reuniões políticas de pequenos grupos e grandes grupos, eu penso que os partidos políticos, eles precisam fazer um movimento nesse sentido. Não pode se permitir lançar ou oferecer um candidato para a sociedade com qualquer tipo de mancha, né? É inadmissível. Não, se fala em ficha limpa. Aí a ficha, quando é para indicar um ministro não examinado. É muito. Como é que faz isso? O Cremers está lançando... É trocar de nome. Olha aqui, ó. Tem que botar para rua um cara que olha, tem o seu conselho vai falar agora. Então me calo. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização do nosso Cremers estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Eu tenho que interromper e mandar um beijo para uma pessoa que está me assistindo aqui com muita emoção. Meu filho Marcelo,
Acabou de me mandar uma mensagem que está nos assistindo. Então fala como aquele lá de Lajeado. Uma vez eu estava indo para o interior, e o tempo que eu comentava futebol e passo em Lajeado, tem um programa cedo. Eu estava indo lá para Uruguaiana. Aí eles aniversaria hoje o menino Marcelo, filho da voz que vos fala. Eu vou mandar um beijo, um abraço para o meu filho Marcelo, que é parecidíssimo com meu pai, de jeito, de visual, e que é advogado ambientalista. Para mim, o melhor do Rio Grande do Sul. E já tem um Burzeguinho? Tem o velho Borzega, tem, com dedicatória. O Pedro Américo deu para cada neto. Já aproveitar que falasse no conselho, queria agradecer ao doutor Fernando Matos, presidente do conselho, que gentilmente encaminhou lá para o sindicato uma sacola com estas pulseiras que eles estão para entregar para os nossos funcionários. As pulseiras que eles estão entregando para as crianças não se perderem, para identificar as crianças na beira da praia. Eu tenho que dar uma para o Paulinho Guimarães. Para ele não se perder. Ele teve lá em casa no fim de semana agora. Pai, já podia ter colocado a pulseira. Essa é boa, Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. O César Pacheco, tu também não tem jeito, né? Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo, tu que és cliente lá ali da Getúlio Vargas, e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos de 2007. Aliás, há muitos anos é a melhor loja de vinhos, inclusive quando tinha loja. Conheço as lojas na Cristóvão Colombo, 1493, na Lípio César 203, na Getúlio 1135. Getúlio Vargas 1135. E não esquecendo, viu, Ivan, tu que é sócio da Unicred também, no aplicativo Unicred Cartões você tem toda a exclusividade que precisa na palma da sua mão. Controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão Unicred e Mastercard, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Sabor irresistível, viu? Esse é contigo. Tu que adoras. Qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, do frigorífico Castro, lá de Pelotas. Está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Aliás, o Orlando Polo ficou comigo esse fim de semana. Aliás, jogou com a gente lá, jogou um bolão, tu estava lá. Lateral direito. Tirou a vaga do Dodge do time, tu viu? Tirou a vaga do Dodge. O Dodge acho que perdeu a posição, estava lesionado. A bola não vai perder e das camisas. Estava lesionado. Está entregue ao departamento médico, Ivan. Foi o primeiro jogo que eu perdi para o Paulo Sérgio esse ano. Também o único que nós jogamos contra o outro. 4-1. Até agora perdeu 4-1, então. 4-1. Isso é para te ver com quem está lidando. Não conta aquele dos 8-4 que perderam para os promotores, né? Esqueceram de avisar os promotores que o time do Dodge tinha que ganhar. Não, mas aquilo foi uma cortesia. Eu saí e estava 3-2. Ei, Paulo não Sérgio. Foi 8-4, foi 8-2. Aquilo foi uma cortesia para os convidados, né? A gente não... É verdade. Mas o time da casa raramente perde. Só que escolheu uma aula de adversário. Mas isso está parecido com aquela máxima que chefe não erra quando erra é por culpa do subordinado. Única e exclusiva do subordinado. Boa essa, única. Agora vamos ao quadro Saúde com o nosso querido Dr. Gilberto Schwartzman, que é titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles na área de Oncologia, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente do Dr. Argolo, presidente do Dr. Luiz Pereira Lima e presidente grande gremista do Ivan Pacheco, também em Abu Dhabi, né? E conselheiro do Grêmio, e ele é o presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina. E tem mais, é presidente também da Bienal do Mercosul, entre outras coisas, não vou nem falar em vinhos. Dr. Gilberto Schwartzman, por favor. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores não têm ideia de como o tratamento do câncer avançou nas últimas décadas. Antes, os tratamentos eram sofridos e produziam muita mutilação. Os medicamentos, por sua vez, eram tóxicos, injetáveis e com efeitos colaterais às vezes severos. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo o tratamento adequado para cada indivíduo em particular. A grande maioria das mulheres com câncer de mama, por exemplo, não necessita mais retirar o seio. Isso não é maravilhoso? Tumores muito difíceis no passado, como o câncer de pulmão, o melanoma e o câncer de rim, melhoraram muito com os novos tratamentos. Via de regra, esses novos medicamentos
tratamentos são mais ativos e têm muito menos efeito colateral. Ou seja, o tempo de tratamento tóxico e pouco eficaz ficou para trás. Converse sobre isso com seu médico. Obrigado, um abraço ao nosso secretário Maurício, da SMAN. Está na audiência do programa lá. Um grande abraço, Maurício. Vem aqui, tem que trazer o Maurício aqui no programa. Com todo o prazer. Então não podemos falar. Não, mas eu estou tratando aqui com o Maurício sobre a questão. Não vou dizer aquela churrascaria lá também. Não. Quem? Para. Não, a churrascaria não. A Mônica, nós somos de diplomacia. A churrascaria não. A diplomacia aqui. Mas tu virou beligerante ultimamente, hein? O secretário Tu era o Cezinha Paz Amor, agora tu tá querendo briga. Eu acho que tem convivido muito com referência ao Noveleto, que é colorado. Ai, o Noveleto. Meu amigo. O Noveleto. Agora ele resolveu com o Noveleto, que é colorado, ele quer guerra. Agora quer guerra conosco. Não, de jeito nenhum. Estou resolvendo aqui, ó. Estou resolvendo ver se posso falar. Por favor. Um impasse aqui. Por favor. Todos aí na mesa são políticos ou agentes políticos, embora não vivam na carreira política. Paulo Sérgio, se o Brasil fosse as 1000 maravilhas, o que iriam vocês debater num programa como este que vocês estão apresentando? Quem aí é a favor ou contra ou tem algum comentário sobre Bitcoin? Tem algum comentário? Não. Nenhum? Isso é coisa de angústia, aí vai casar uma angústia, vai muita gente quebrar, pode ter gente ficar terrível, mas... Doutor Luiz Pereira Lima me representa. Pessoas como o doutor Pereira e o doutor Argolo deveriam estar na política. Mesmo sendo líder sindical, que normalmente são alienados e tendenciosos, o doutor Argolo tem posições idôneas e equilibradas. Sou fã e vou me filiar ao partido LPL, Luiz Pereira Lima, ou seja, tem PT, sou contra. Mais ou menos assim. E cadeia e molusco, qualquer que seja. Se for em cana, nós vamos gostar. José Costa. Vou fazer um comentário Deve ser de Cachoeirinha. Olha, muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário. Nós temos um compromisso, só para dar um esclarecimento. Nós achamos lá no sindicato que é muito bom que pessoas sérias, idôneas, participem da política. Mas temos um acordo entre nós que quem quiser ser candidato sai do sindicato 10 anos antes, que é para não misturar. O sindicato faz questão de não ter nenhum envolvimento com nenhum partido. Então, não... Mas, Argolo, deixa eu te fazer um comentário aqui. Eu acho que... Falasse no Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, tudo que a gente está vendo aí, vendo e ouvindo e palpando, dependeu dele. Foi ele que fez a denúncia do mensalão. Então, esse tributo nós temos que pagar, nós, sociedade brasileira. Se ele tivesse ficado quieto, não tivesse tido coragem, o Lula não estaria aqui agora no TRF4. Além do mais, o Roberto Jefferson pagou uma conta e zerou a sua conta, porque ele foi preso, sofreu certamente muito. Neste meio tempo, ele foi duodeno pancreatectomizado. Sabe o que é isso? Eu que não sei, explica. O telespectador, 90% não sabe. Não. Ele tirou uma parte do estômago, uma parte do duodeno, tirou a cabeça do pâncreas, a via biliar e uma parte do jejum, que é a segunda porção do delgado. De modo que, por um tumor dessa região anatômica. Bom, mas isto pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, a cadeia, ele pagou a conta. De modo que o Roberto Jefferson está zerado. E tem gente que não pagou essa conta. Mas o que tem que ver o Roberto Jefferson com a... É que o Argolo... Com a Cristiane Brasil. O Argolo, mas é filho do Roberto Jefferson. Para um pouquinho. Mas o Roberto pagou. Ainda disse que é filha do ex-presidiário. Não, verdade. Mas é uma maneira um pouco... Mas o Luiz acha que ele já pagou a conta e outros não pagaram. E aí volta para o... E aí volta para o Cristiane. Ele já pagou a conta. A Cristiane Brasil pode ser... Não, eu não estou fazendo relação. Padrinho. Não, eu não defende o teu padrinho. Eu acho que ele está falando que tem gente que deveria estar presa e não está. Mas não é disso, nós estamos falando da Cristiane Brasil. A indicação dela. Que ele citou, é que o Argolo citou. Bom, agora a questão da Cristiane Brasil, que a indicação dela não é uma indicação de primeira linha, mas é óbvio. É óbvio. O Sarney não quis colocar o camarada do Maranhão, que meio que está mandando ainda no país, pelo jeito, né? Mandou tirar a indicação. Pois bem, aí sobrou uma cota de partido, sabe como o Brasil é, e aí convidaram essa senhora. Já era do PTB o indicado do Maranhão. Então sobrou essa senhora, a filha do Roberto Jefferson, que tem a sua identidade, tanto que é deputada federal.
E é uma pessoa brilhante, ela esteve aqui com teve aqui. Fora isso, muito interessante. O que eu, cidadão brasileiro, julgo é que se não fosse a melhor indicação, muito bem, não era, o Temer pode ter errado, etc, etc. Mas, por favor, então que pergunte ao STF quem tem que ser. Porque até isso o STF está entrando. Mas não é ele que aciona a justiça, só funciona mediante a ação de alguém. Sim, mas alguém acionou a justiça. Claro. E o STF deu aval, deu guarida e disse, a senhora pode se retirar e não vai assumir. Mas o Lula não deixaram assumir, tu vibrou. Não. Quando o Lula não assumiu, a Ministério Civil, tu vibrou, tu fez uma festa. Esse Supremo. Foi o STF, sim, senhor. Foi o STF, sim, senhor. Mas escuta, essa liminar foi não foi o ministro Gilmar Mendes, foi. Não foi um juiz de primeiro grau que deu essa liminar impedindo a posse dela? E o STF já se pronunciou sobre isso? Se pronunciou. E manteve a posição do juiz? Manteve a posição da primeira... olha aí. Olha aqui, Paulo Sérgio, por favor, mostre para a vereadora este carimbo. Mostre para a vereadora Mônica Leal este carimbo. Como sempre, o programa está excelente. Derli. O que o carimbo está escrito? Tenente Pedro Américo Leal. Que lindo. Muito obrigada, Derli, né? Derli. Me emocionou. Achei muito bonito ver um papel, já pelo tempo, com o nome do meu pai ali. Olha, Tenente. Muito bonito. Obrigada. Isso aí tem no mínimo 60 anos. Bota tempo nisso, é verdade. Mas é incrível o programa. Vocês veem, eu aqui como jornalista tenho que registrar o que os telespectadores, eles interagem, eles assistem, eles sabem um pouco da vida de cada um de nós e esse cidadão manda uma mensagem muito bonita que faz parte da minha vida, claro. Quero lembrar os senhores que o tal suplente da deputada não responde a processo. Ele foi condenado por pedofilia e exploração sexual de menores a 12 anos de prisão e está na Câmara por força de um habeas corpus. Show de horrores, Carlos Chagas. Ele foi condenado, mas recorreu, está respondendo de novo. Todos no Brasil recorrem. E agora o que eu pergunto é, essa criatura, esse monstro vai concorrer? Nós temos eleições agora? Não, e a história é pior ainda, se já foi condenado, né? Pior ainda, né? Como é que... Agora, admissível, né? Se não é a filha do Jefferson, quem? Bom, você vai perguntar para mim? Não, eu estou deixando no ar isso aí. Onde é que nós vamos achar um ministro? Mas segundo o Temer, faria um ministério de notáveis. Quando eu falo em intervenção, as mentes brilhantes do programa se revoltam. Mas conhecendo a periferia, pergunto, sem renovação em Brasília, qual o futuro que nos espera, Marcelo Portes? Aliás, tu é a favor da intervenção? Aqui na bancada, nem todo mundo é contra a intervenção militar. Pelo que me consta, o doutor doutor Argolo é contra a intervenção militar. Me acusando. O Pacheco é militarista. Eu acho que os militares não se envolveriam nisso. Acho que não. Estás me colocando uma coisa que eu não disse. Não, mas eu te interpreto. Tu podes me interpretar. César Pacheco, eu conheço nos olhos. Eu vejo o verde oliva nos teus olhos. Psiquiatria silvestre. Tem que ser silvestre. Eu te olho e vejo o verde oliva nos teus olhos. É que o povo brasileiro terá uma oportunidade agora total de uma decisão que vai afetá-lo para os próximos 20 anos. E não está havendo, não sei porquê, a imprensa, a grande imprensa, está falando muito de um candidato que já mostrou o que ele fez. Nós não temos hospitais, nós não temos nada, estradas, nada, não temos nada. Porque esse dinheiro foi para Nicarágua, foi para Venezuela, foi para metrô, em outros lugares. Argentina, Bolívia. Do povo brasileiro pobre. Em detrimento do povo brasileiro pobre. Como esse povo não foi educado de maneira proposital, olha, vamos mentir que educamos. Porque se nós educássemos verdadeiramente, nós nunca seríamos eleitos. Porque é só sentir nas pessoas mais intelectualizadas, por isso que é a favor de verdade, da intervenção. Não é por isso que eu sou a favor. Eu sou a favor de uma eleição direta, e que possam concorrer candidatos que tenham um cabedal de conhecimentos, verdadeiro conhecimento. Porque se fala que o outro candidato
que se diz da ultradireita, que não é da ultradireita, que seria o Bolsonaro, e o outro, que também não é da outra-esquerda, que seria o Lula, em relação a conhecimento, que um é grosso de cultura, por favor, não comparem. Não comparem o intelecto de um e o intelecto de outro, a educação de um e a educação de outro. Não estou justificando o possível. Olha aqui, um cara que pega no teu pé sempre, Dilon aqui. Paulo Dilon Sérgio, Camilo, o sem sobrenome TRF dele. furou a fila. Sem sobrenome dele. O TRF furou a fila e passou o processo do Lula na frente de outros sete. Respeitáveis senhores terão a responsabilidade de julgar dia 24 um processo sem provas contra o Lula. Se não for um julgamento político, Lula sairá livre nos braços do povo. Odilon. Da onde isso? Odilon, Ele me tá perdoa, dizendo. Odilon, me Tem perdoa. direito, Odilon. dizer. Não, tem direito de dizer Sou qualquer democrático. coisa, Odilon. Mas, Odilon, acha que um juiz vai condenar alguém sem prova? Imagina logo... Imagina, Odilon, se tu tivesse uma casa que era de um parente teu, amigo teu, que te emprestasse, e a fotografia da tua senhora na mesinha de cabeceira. Os remédios também na mesinha de cabeceira. A adega na mesinha de cabeceira. Os empregados, tudo. Tu frequentas, eu estou falando no sítio, que esse que vai ser uma hora, frequentasse 153 vezes a convite, entre aspas. E não és o proprietário, Dilon. Trancaram 9 milhões do senhor. Tem gente que nem na própria bancária, casa foi ele ganhando o salário de presidente. Deixa eu te ajudar. Da onde saiu isso aí? Chegou a convidar ele para ser ministro da Casa Civil. Ele disse, não, só se a casa for emprestada. Mas olha aqui, eu te faço uma pergunta aqui. Político honesto não fica rico. Não tem como. Não fica rico. Tá? Esse cidadão, Lula, tá? O que ele era? Um sindicalista? Qual era o patrimônio que ele tinha? Qual é o patrimônio dele? Então é tão básico, sabe? Que basta pouco para entender que... Agora inverteu. Cidadão rico vai virar político. Porque é o único que vai conseguir bancar suas campanhas. Eu penso diferente. Eu acho que as campanhas têm que ser, elas têm que funcionar, elas têm que existir, sem essa quantidade, esses valores exorbitantes como era no passado. Mas, vereadora, me responda. Pra que isso? Vereadora, a senhora que é política, a senhora me responda como um grupo de pessoas vai parar de trabalhar uma semana, porque para de trabalhar, se vem de Brasília, ou seja, o que for, para estar aqui quarta-feira, que é dia de trabalho. Da onde sai esse dinheiro? Um grupo de pessoas que... Vem o MST e outras coisas. Da onde sai esse dinheiro, Odilon? Odilon, de onde é que saiu esse dinheiro? Estão sendo sustentados, financiados para exatamente Paulo, diga ao doutor, não diz qual é o doutor. A espada está na cabeça dos três aí. Ou não, né? Porque a frase acho que vai agradar a vocês. A sociedade está degradada porque o exemplo vem de cima. O povo se comporta à semelhança de quem está no poder. Infelizmente, esta é a realidade. Renato Colares. Eu não sei se é isso aí. Não sei se é isso. Recebi um WhatsApp que dizia o seguinte. Olha, companheiro, nós estamos organizando a questão do julgamento do Lula. Então, para ser tudo em ordem, os ônibus vão partir do mercado público. Às 11h30 sai o primeiro ônibus, com as tornozeleiras de 1 a 3. Depois o segundo ônibus, com as tornozeleiras de 4 a 7. E assim vai. Os caras não perdoam, eles judiam. Mas eu tenho visto barbaridade, Paulo Sérgio, nas redes sociais, conclamamentos assim, a guerra civil, partindo de partidos, partidos de movimentos. Tem até uma deputada, a deputada Manuela, dizendo que teria que fazer um tribunal paralelo para julgar o Lula. O Lula se considera um deus? Ele não pode ser julgado? Puxa, a justiça... quando é dos outros, está tudo bem, tudo certo. Agora, Deus está sendo julgado, porque eu só posso saber que essas pessoas que defendem enxergam o Lula lá em cima como se fosse um Deus. Ele não pode ser julgado por pessoas aqui da Terra, né? Ele só pode ser julgado a outro nível daqui. Então, eu não entendo o porquê que as pessoas pensam dessa maneira. E a justiça não faz nada. Eu vejo gente se conclamar, trazer bomba, fazer guerra, invadir. Já botaram uma faixa na segunda-feira em frente ao tribunal. Então, vou te dar um exemplo pequeno, que aconteceu aqui em Porto Alegre. Não pode acontecer a justiça. Na invasão da Câmara Municipal, em 2000 não foi 2011? Cara, até pelados lá dentro. Um bando de vândalos, né? Baderneiros,
invadiram a Câmara e diziam que tinham ocupado, vários políticos diziam, olha, se eu entro na tua casa, eu não estou ocupando, eu estou invadindo. Tá? Eles invadiram a Câmara, ficaram quase 10 dias lá dentro, ficaram pelados, fumaram maconha, beberam uísque, picharam, destruíram. Tá? E aí o que aconteceu? Botaram a fotografia de determinados vereadores. Exatamente, a minha foi uma. Eu fui chamada de filhotinho da ditadura, como se aquilo tivesse me abalado, porque com esse tipo de gente não faz nem cócegas, né? E o que aconteceu? A Justiça chamou os vereadores e o bando de baderneiros para conversar, para chegar a um acordo. Tá? Olha, eu não converso com baderneiro, com vândalo, não fui. Paulo Sérgio, as pessoas estão cansadas e desanimadas com os políticos profissionais. Vamos renovar nesta eleição votando em novos candidatos e ocupar Brasília com gente direita. Mas é preciso fazer uma reforma radical, o Ayrton Bettinelli. Mas o Sarney não se elege? Isso se elege toda aquela catrefa lá. Mas o comentário anterior do assistente que fez o comentário anterior, falando que os políticos não dão exemplo. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que os políticos são o fruto da sociedade. Não, né, se tem muito político ruim, eles saíram da sociedade e a sociedade votou neles. É verdade. A sociedade botou eles lá. Exatamente. Então, assim, não foi educado, Ivan. Não foi educado de propósito. Não, eu sei que isso veio... 92 dias de greve, os professores. 92 dias de greve. E foram beneficiados agora. Agora vai ter férias. Isso é um negócio maravilhoso. Não, eu sei disso, mas isso foi um processo lento e ao longo dos anos. A educação se desfez ao longo dos anos, não foi de agora. Não foi. Não foi só o PT que isso. Exatamente. Isso foi um processo lento. Por favor, informar ao Luiz Pereira Lima que o Roberto Jefferson só denunciou tudo que denunciou porque foi passado para trás. O grande roubo do mensalão. Mandou o Zé Dirceu sair do galho. Desce do galho, Zé. Portanto, o fruto não cai longe do pé. Jorge do Carmo Tapes. Eu concordo com tudo, Guilherme. Só que existe um fato. E o fato qual é? É que ele denunciou. O motivo pelo qual ele denunciou, esse é um outro problema. O Cunha está preso e não falou nada até hoje. O Palocci denunciou e até agora não deu nada. O Palocci, barbaridades o Palocci falou. Só para esclarecer, o TRF2 da 2ª Região é que confirmou a decisão do juiz federal. O STF ainda não foi acionado. Já foi a segunda. Para esclarecer, não foi. Foi em segunda instância. Sim, mas segunda instância, nós falamos, foi a primeira instância. Não, mas nós falamos que foi o STF. Assisti o programa quando a Cristiane Brasil esteve aí e achei ela bem articulada. Quanto às ações trabalhistas, todos sabemos como era a Justiça do Trabalho. Não dava ganho de causa aos empregados até a recente reforma. Ou só dava ganho de causa aos empregados. Só dava. Carmen de Osório. Esse comentário dela, o que fica claro é o seguinte, é que a própria Cristiane, é o nome dela, não deveria ter aceitado, na minha opinião, este posto justamente... Por causa dos macaus trabalhistas, Não, porque ela tinha este problema que viria à tona, iria constrangê-la, e o próprio presidente, na minha opinião, não deveria ter indicado também. Bom, isso é outro problema. Quem vai ocupar um cargo desse, eu sinto não pode ter ação trabalhista. Não é isso, gente. Olha aqui, aquela máxima, né? A mulher de César não basta dizer que é honesta, tem que provar que é honesta. Eu sinto muito. A responsabilidade é imensa de quem está no comando. Ela deveria ter ter falado para o presidente que tinha um problema com a justiça trabalhista. Eu acho que seria o correto que ela deveria ter feito. Contado, mas tinha dito, mas sou filho do Jefferson. Bom, pode ser. Talvez seja julgamento ainda. Doutor Ivan, o Lula não assumiu porque a Justiça pegou em flagrante de direito de desvio de finalidade, pois o Ministério era para evitar a prisão. Plauto de Santa Rosa. Agora, nisso vem à tona a questão do suplente, né? Que é muito mais grave, que o telespectador acabou de confirmar, dizer aqui que o suplente desta moça, ele... Tinha sido condenado. Ele foi condenado pelo Vilia. Quer dizer, isso não dá para aceitar. Agora, vamos também deixar claro que ela não tem nada a ver com isso. Não é ela que escolhe o suplente. Não. Nós estamos colocando só que nós estamos falando que o sistema permite... Muito pior. Nós estamos falando que o sistema permite uma aberração dessa. E aí passam os partidos políticos, na minha opinião, porque é impossível que um partido não saiba que o cidadão esse foi condenado por esta prática. Expulsa.
Olá, Paulo Sérgio. Como sempre, teu programa é exibido com qualidade e inteligência. A única arma do povo é o voto. Infelizmente, o povo não tem cultura. Está votando em muito lixo que anda por aí. É triste, mas é a realidade. Um abraço na vereadora Mônica, sou fã dela. Abraço, Carlos Alberto Belinazzo, de Santa Maria. Olha, obrigada. Santa Maria é a terra do meu genro, pai das minhas netas maravilhosas, família Marchiori. Então, um abraço para ele. Paulo, qual a vantagem se para a campanha para deputado federal se gasta de 8 a 10 milhões de ser eleito? Em 4 anos receberá 2 milhões de salário. É muito estranho isso, Beto de Novo. Mais do que estranho. Mais do que estranho. Isso nunca nem me explicaram isso aí. Não é só isso. Senador também, né? Há um interesse tão grande. Eu não sei se ela, por exemplo, tinha esse fundo partidário que financiava. E a realidade é essa. Os salários não cobrem o custo de uma campanha, né? E depois, como é que se sustenta? Para mesmo que cobrisse, Pacheco, se o indivíduo ganha 30 e tem que gastar 25 para ser eleito, supondo que for só 25, ele ganha 5. E põe o dinheiro na frente. Mas que negócio é esse que ele está fazendo? Boa noite. O médico Pereira Lima é contraditório, pois ele vibrou quando o STF impugnou o ex-presidente Lula ao assumir o ministério. Os vândalos do MBL virão a Porto Alegre também. Quem paga esta conta, doutor Luiz Pereira Lima? Não deveriam estar trabalhando também o José do bairro Tristeza? Os meus evidentes, se vierem aqui os vândalos do MBL, que eu não os conheço, os vândalos do MBL, hein? Não tem vândalo no MBL? Não, eu não conheço. O exército do STED a gente conhece. Do exército, daqui ele disse que tem o STED. Mas tu teve junto com o senhor do MBL lá no movimento pró-impeachment da Dilma? Teve junto? Sim, tive. Mas tu não conhece? Eu também. Mas só que não houve nenhum ato de vandalismo. Nenhum ato de vandalismo. Caminhamos com objetivos claros de protestar contra o presidente. Corrupção. Não era contra a corrupção? Não. Era para derrubar a presidente Dilma. Na verdade, derrubar o PT. Muito bem. Eu quero saber qual a janela que foi quebrada, qual a baderna que houve, se houve intervenção disso ou daquilo, se houve degola de gente. E milhares de pessoas. Se houve alguma arma apreendida. Se as pessoas não foram espontaneamente, se houve algum ônibus transportando. Me cite um ônibus que transportou. Não. Nada. Só cobravam para ir em cima do trio elétrico. Era pago para ir em cima lá e falar. Não. Mas aí pessoas que quiseram se manifestar, colocaram lá um caminhãozinho, subiram. Cachê, enfim, aí é uma questão... Tinha um cachê. Ninguém vai falar que as urnas eletrônicas são inseguras e manipuláveis, do contrário, porque ninguém mais no mundo usa. Leonel de Novo Hamburgo. O Leonel tem toda a razão. Paulo Sérgio é contra mim nisso aí. Não é contra. O Brasil não se desenvolve tecnologicamente. Quando o Brasil tem alguma coisa à frente dos demais. É a Venezuela que tem. A Venezuela, a mãe da eletrônica é a Venezuela. O Brasil. A Microsoft, a Apple, criaram nos Estados Unidos, não tem. É ruim. E não só usam tu lá. conhece a cédula da Venezuela que faz as urnas. Tu não pode falar que tu conhece a cédula eleitoral nos Estados Unidos. É desse tamanho. É uma verdadeira pesquisa. Eu também tenho informações que elas são inseguras e de gente muito séria, né? Olha, Paulo Sérgio, nós estávamos na tua casa assistindo o final da eleição para presidente e aquela parada de... Foi 2 horas? 2 horas por causa do Acre. Do Acre. Aqueles monstros de votos que tem o Acre lá. Com certeza, não posso afirmar, mas alguma coisa houve ali. Alguma coisa houve. Não sei. Como se diz na terra do Paulo, algo aí. E me diga uma coisa. Nem recibo do voto a gente não tem. Não pega o recibo. E além do mais, nem tem o recibo do voto. Quem era o presidente do TSE que não deixou ninguém verificar auditoria no momento da contagem dos votos? Era o Toffoli. A Raposa cuidando da... Não era o Toffoli, nada, rapaz. O Toffoli agora, vai entrar agora. Não, na época era o Toffoli. Era o Toffoli. Presidente do... Não. Era o Toffoli. Naquele momento era o Toffoli. Da eleição era o Toffoli. Não era o Toffoli. Não pôde ninguém entrar lá dentro da verificação. Era o Lewandowski. É a mesma coisa. O Toffoli entrou agora. É a mesma coisa. Eu quero saber... Simples. Põe os milicos na rua dia 24 e passa o sarrafo em todo mundo. Tem que dar o pau mesmo. Luciano. Tem que dar. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada.
FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Bom, vamos ao ponto final, começando com o doutor Ivan Pacheco. E se é Pacheco, é bom. Se é Pacheco, é bom. Eu vou rapidamente fazer um comentário aqui que não fiz antes, a respeito da educação que nós falamos antes, que foi sendo desfeita. Primeiro que se eu fosse presidente, eu iria mudar o nome do ministério, Ministério do Conhecimento, porque educação é em casa. Primeiro que educação é em casa. A escola dá conhecimento para as pessoas. E segundo assim, quando eu falo que a sociedade precisa de uma revolução de ética e moral, comprar celular roubado no centro não tem nada a ver com educação. Tem a ver com a nossa, aquela coisa enraizada no brasileiro que é levar vantagem em tudo. Né? Comprar o que não é levar vantagem, né? O que não é levar vantagem. O cara compra gato por lebre. Exatamente. Então, claro que a gente precisa mudar a educação também das pessoas, mas desde casa. E não só na escola, não só no conhecimento. Eu acho que a gente precisa dessa revolução de ética e moral ainda desde casa, desde a família. Estou de acordo, vamos renovar este ano. Vamos votar em generais, coronéis, para comandar e salvar nossa pátria Nogueira de São Leopoldo. Portanto, vote na coronela. Mônica, seu ponto final, doutor Luiz Perlinho. Já é sabido que a necessidade é a mãe das invenções. A situação atual do pessoal que está colocando aí, que é a favor da volta do ex-presidente, ela é uma situação de absoluta necessidade. Por que essa necessidade? Porque os empregos da maioria deles serão desfeitos. Então, como não existe nenhuma outra possibilidade dentro do PT, a não ser o Lula, porque os outros partidos, por mais corruptos que sejam, se elencam nomes, dos piores aos melhores, aos mais ou menos. Quem é o do PMDB, por exemplo? Do PMDB tem até o Sarney, pode ser, que não será candidato. Para aí, não elenca o presidente Temer. Não, quem é? O PMDB deve apoiar o PSDB, porque não tem candidato. Independente disso, tem 500 nomes. Vamos lançar uma aqui de candidato. Também pode ser. Ou seja, existem várias pessoas no PMDB. Se são bons, se são ruins, isso é um outro problema. Mas o PT só tem uma pessoa. Não existe possibilidade do PT ter outra pessoa. Isso os leva à necessidade. E daí é o desespero. Paulo Sérgio, não foi dito, mas o suplente deputado citado é irmão do ex-governador Garotinho e não é do PTB. Antônio Sebem e Passo Fundo. Seu ponto final, André. Olha, eu tenho aqui, com a minha natureza positiva, eu acredito que o povo terá nas mãos uma oportunidade única para a depuração dos maus políticos. Né? Nós precisamos ter isso em mente e o Brasil precisa ser comandado por gente honesta, rigor com o dinheiro público. Isso é fundamental para sair dessa crise, dessa crise ética, moral, essa roubalheira. Chega, né? E não é não votando que nós vamos arrumar essa situação. Então, é importante que todos tenham a consciência, a responsabilidade de ter essa iniciativa da limpeza, da depuração dos maus políticos. Parabéns à vereadora Mônica Leal pela luta pelo retorno da Avenida Castelo Branco. Já admirava muito, agora ainda mais. Assim amenizamos a saudade do seu pai, Pedro Américo Leal. Quem é, Paulo? Não deu nome. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Não deu nome. César Pacheco, seu ponto final. Hoje tu acertou finalmente. Paulo Sérgio. Depois de errar 5 vezes. Mas as perguntas eram dúbias, né, Paulo Sérgio? Dúbias? Bom, vou te dizer, mas tudo bem. Duas coisinhas, assim, eu fico muito feliz em participar do programa, uma bancada de excelência aqui, com coincidentemente 3 médicos, 3 amigos aqui, e com a vereadora, que vou arrumar uma bronca com os outros amigos meus que são vereadores, que não são poucos, eu tenho, que é o meu voto, que eu votei na vereadora, já falei para ela isso, não é aquele negócio, diz para todo mundo, não. Eu falei para o Paulinho que não teria votado no pai dele também, porque achei que era me representar. Está falando do doutor Guimarães. Doutor Guimarães. Não me chama de Paulinho. E eu me lembro também que participei com o doutor Colares aqui, que foi meu primeiro voto, foi ao seu Colares. Quando a minha primeira eleição, faz muitos anos atrás, e eu gostava de participar do doutor Colares, Porto Alegre. Meu primeiro voto foi meu Colares. Que honra. Eu te digo assim, na segunda-feira eu fui ao shopping lá para fazer o passaporte com meu filho.
e encontrei o presidente da 4ª Zona aqui do Tribunal Federal, uma pessoa simples. Thompson Flores. Dr. Thompson Flores, caminhando sozinho, sem segurança, sem ninguém, assim, aqueles passos firmes, uma pessoa simples. Eu tenho certeza que estamos em boas mãos, né? Para só voltar depois do dia 24. Estamos em boas mãos, eu acho, e que esses baderneiros sejam punidos. Se eles vierem aqui fazer problema, que terão problemas e que a polícia ou o Exército ou a Brigada faça que eles paguem esse... Que se cumpra a lei. Doutor Paulo de Argolo Mendes. Eu vou ver se aprendo a falar para lá. Eu vou ser rápido e começar de trás para diante, porque o Paulo logo vai me tirar a palavra. Nessa sexta-feira, esteve almoçando comigo o secretário Gabardo do Estado. Grande secretário. Excelente. Bom, eu não posso... Sou fã dele. Não posso elogiar muito porque os médicos estão com salário atrasado, depois vão brigar comigo. Mas, de qualquer forma, veio nos trazer o interesse do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, de forma imediata, abrir 30 leitos lá no Beneficência. E, depois disso, de tarde, veio me visitar o presidente e o vice-presidente da Cruz Vermelha, que vieram mostrar o seu trabalho, etc., estão administrando vários hospitais do país e se botar à disposição para auxiliar na gestão do hospital, se for necessário. Então, e agora, né, estava dizendo há pouco, a Panvel, por exemplo, chamou o sindicato, não fomos lá pedir, chamou o sindicato para oferecer, colocar uma caixa para receber o troco, e se disponibilizou a providenciar medicamentos que fossem necessários, pediu que apresentasse uma lista. Então, acho que está andando muito bem, as coisas estão funcionando, cada vez tenho mais convicção de que nós finalmente conseguimos preservar para os doentes um hospital que tem 163 anos de tradição. Onde estão as camisetinhas da seleção agora para protestar contra o surreal que está acontecendo? Onde é que tu botou tua camiseta amarela da seleção? Inclusive, graças a Deus. Tu foi com que camisa? Da seleção brasileira? É lá para Parcão. Sim, onde é que estão os vermelhos também? Fui com a minha roupa. Tu não foi de amarelinho? Não, que é isso? Eles são muito diligentes, estão sempre ligados, né? Estão cobrando sempre. Nem de vermelho eu fui tão pouco. É meia dúzia e faz um Parabéns barulho pelo por programa. mil. Diga ao doutor Luiz Pereira Lima que o MBL não anda de ônibus, mas de avião. Quanta ignorância. Bancada penosa hoje, Antônio de Santa Rosa. Bancada penosa hoje. É só mudar o canal. Quer dizer, bancada de galinha, pelo jeito. Penosa. Ele pode mudar, vai para outro canal. É que não pode falar mal dos ídolos deles. Falar mal de Deus aqui. Não, eu acho tão interessante isso. Eles brigam porque aceitem a contradição, mas não aceitam nada diferente. A democracia, se não é a favor deles, é contra eles. Boa noite, Paulo Sérgio. Tive o imenso prazer de cumprimentar o doutor Luizinho nos corredores do Hospital Santa Clara e falei para ele pessoalmente que ele me representa, mas a respeitos políticos, os candidatos, as campanhas, promete tudo e depois de eleito não fazem nada. Votei no Marquesan e a cidade está um caos agora, os árvores de Porto Alegre. Aniversaria hoje, ontem aniversariou o nosso Afonso Mota, um grande abraço a ele. Defensora Pública Marta Maria Selig Salomão, o Alfredo Telecheia, o Doca está de aniversário hoje. A Silvana Pacheco, mais uma de aniversário. Mais parentes, o Luiz Fernando Moraes, a Elizabeth Ribeiro Telecheia. 2 Telecheia de aniversário hoje. São irmãos, não são? O Alfredo e a Elizabeth? Elizabeth, eu esqueci, até gêmeos. Irmãos, né? A Sheila Pfeiffer Voida, uma série de... O Elmar Hadler, lá de... Esse aqui é da extrema-direita. Pelotas. Lá de Pelotas. Querido. O Elmar Hadler. Me recebeu super bem quando fui a Pelotas, um amigo dele. Paulo Bier, vamos ver quem é mais de aniversário. Liliana Magalhães. Uma infinidade de pessoas aqui. Queria parabenizar o Paulo Bibo Sérgio, Nunes está de aniversário hoje. Bibo, sucesso. Sucesso. Júlia Miranda, um abraço a ele. E aí tantos outros aqui de aniversário. Parabéns a todos aí.
Não é o Galvão Bueno aniversário, é aniversário do Galvão Filho agora. Paulo Sérgio, para tu ver como o programa aqui é um programa de debates, que o Paulo Sérgio não escolhe os e-mails e os WhatsApps para ler. Não, claro. Ele lê de todos os lados, claro. Mesmo que desagrade a bancada aqui, porque cada um tem o seu pensamento. Ninguém aqui vai fazer para agradar ninguém. Eu não saio de casa para vir aqui para fazer aquilo que as pessoas às vezes esperam, né? Eu tenho a minha opinião e sempre quando vier aqui vou dar a minha opinião. Não, eu tenho a certeza que é a ponta da bancada. Tu não falou porque caiu, ficou devendo essa, mas tudo bem. Por que que o Odorico... Não caiu. Obrigado, doutor Paulo Dergolo Mendes, obrigado, César Pacheco. Obrigado, vereadora Mônica Leal, Luiz Pereira Lima e o nosso Ivan Pacheco. 3 médicos, 2 Pachecos. Quer dizer, estamos bem. Bancada da gravata, bancada sem gravata. Eu não sou médico, né? Eu sou ortopedista. Fique agora com as principais notícias do dia, da sua região, com os apresentadores locais. Vem aí o Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.